a Covid-19, então, o que é importante para vocês gravarem e levarem para a prova? A gente tem que ele é um vírus de RNA e que ele é um vírus endêmico, mas que ele tem essa capacidade de causar surtos, que o último que a gente teve foi esse na China com o SARS-CoV-2, mas lembrar que a gente teve outros antes desse. E por ser esse RNA, esse vírus endêmico, ele pode causar aí quadros comuns de resfriado comum em crianças. A gente tem que a transmissibilidade dele é por gotículas respiratórias, mas que a gente tem algumas situações, como a própria coleta de exame para diagnóstico, que pode formar aerosóis e fazer a transmissão também da Covid-19 para aquele profissional, inclusive mesmo que ele esteja assintomático. A incubação, em geral, é de 2 a 6 dias, mas lembrar que ela pode durar até 2 semanas. Um caso suspeito de Covid-19, a gente tem que lembrar que a gente pode ter uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, uma SLAG, e que o caso confirmado, ele vai depender da clínica desse meu paciente, então desses quadros, dessas síndromes que a gente pode ter, associada a uma epidemiologia, a exames confirmatórios, e lembrar aqui dos casos assintomáticos. O quadro clínico, ele vai se manifestar, então, geralmente como febre, tosse e dispneia, em 60% das crianças, mas lembrar que a gente tem outros sinais e sintomas que a gente pode ter associado ao quadro. Em pediatria, lembrar, muito mais importante do que o quadro em si do Covid-19, são as complicações, cuja principal é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SINP ou MISC. A gente tem as definições pelo CDC e a gente tem as definições pela OMS, em que elas divergem entre si, mas aqui eu trouxe para vocês para lembrar dos sinais de alerta que o CDC traz, que vai ser os quadros de febre por mais de 24 horas, associados a pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: dor abdominal, diarreia, vômito, exantema, hiperemia conjuntival, tontura, e essas manifestações apareçam de 2 a 6 semanas após uma infecção aguda pelo Covid-19 ou um contato confirmado nessas 2 a 6 semanas. Então, estou diante disso, isso me alerta para eu pensar que eu estou diante de uma complicação. Lembrar que o diagnóstico vai ser através do RT-PCR para o Covid-19, que vai ser a coleta aí através da nasofaringe a partir de 3 a 7 dias do início dos sintomas. As sorologias, elas são mais tardias, então elas geralmente não vão ajudar a fechar o diagnóstico do quadro agudo, positivando aí depois de 14 dias, e é importante a gente lembrar que o fato dela ser positiva não indica que esse anticorpo realmente é neutralizante e que vai causar uma imunidade prolongada. Um outro exame que a gente tem é a detecção de antígeno, que deve ser feita aqui entre 5 a 7 dias de vida, e esse teste ele foi e é muito importante aí no controle da Covid-19, que ele ajudou nos diagnósticos rápidos pela sua rapidez em ser liberado o resultado. E culturas não são recomendadas para uso na Covid-19. O tratamento, então, ele vai variar conforme os casos. Lembrar que nos graves a gente vai fazer suporte, internar, usar corticoide e avaliar o risco-benefício do uso da enoxaparina. Nos moderados, a gente avaliar a necessidade de antibiótico por causa do quadro da pneumonia associada. Nos quadros leves, a gente só vai fazer sintomáticos, mas lembrar que a gente tem aquelas medicações liberadas para esses casos de tratamento ambulatorial. No caso da síndrome inflamatória multissistêmica, a gente vai usar imunoglobulina para todos os pacientes e a gente vai usar a metilprednisolona corticoide nos casos moderados a graves, em que eu fiz imunoglobulina e esse paciente não respondeu. Vou avaliar risco-benefício de enoxaparina e lembrar do uso do AS aí por até 4 semanas. Lembrar especialmente aqui da prevenção, em que as medidas de máscara e isolamento foram cruciais para a gente poder controlar a pandemia, mas o grande marco aqui que a gente tem são das vacinas e que atualmente a gente tem elas liberadas a partir dos 6 meses de vida. Elas ainda não fazem parte do nosso Programa Nacional de Imunização, mas aí a gente tem propostas para que aí em 2024 a gente tenha o início do uso da vacina da Covid-19 como parte do nosso Programa Nacional de Imunização. A gente tem que ficar atento aí para essas mudanças que podem acontecer.